E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ver os capítulos 5 e 6 de Marcos. Então vamos lá, vamos orar para a gente começar aqui a leitura de hoje. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado por ter nos abençoado grandemente aí nesses 50 dias que a gente pôde estar lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a minha vida e a vida da galera que está aí acompanhando. Em nome de Jesus, desperta em nós o desejo de Te conhecer cada vez mais. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. E nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluias. Então vamos lá, meus irmãos. Hoje o capítulo 5 recebe o título assim: Jesus exerce autoridade sobre demônios. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente o homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture." Pois Jesus já havia falado ao espírito: "Saia deste homem, espírito impuro." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. "Mande-nos para aqueles porcos", imploraram os espíritos. "Deixe que entremos deles." Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte, para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem, possuído por demônios, e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para sua casa e para sua família. Conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso." Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Pronto, agora nós vamos para o versículo 21, que recebe um novo título: Jesus cura em resposta à fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva." Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: "Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada." No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou:
quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Pronto, agora nós encerramos aí no versículo 43, o capítulo 5 de Marcos. Agora nós vamos para o capítulo 6, que no versículo 1 recebe um novo título: Jesus é rejeitado em Nazaré. Versículo 1. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Pronto, agora nós vamos para... a gente parou aqui no versículo 6, no antigo texto, mas enfim, a gente vai continuar no versículo 6 e recebe um novo título: Jesus envia os 12 apóstolos. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Pronto, agora nós vamos para o versículo 14, que recebe um novo título: a morte de João Batista. Versículo 14. Logo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: Elias. Ainda outros diziam: é um profeta como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão, Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo.
mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ela deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei, disse o rei à moça, e prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedi, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Pronto, encerramos aí no versículo 29, a morte de João Batista, e agora nós vamos para o versículo 30, que recebe um novo título: a primeira multiplicação dos pães. Versículo 30. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo, para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha, que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vou verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Pronto, agora nós vamos para o versículo 45, que recebe um novo título: Jesus anda sobre o mar. Versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Pronto, agora nós vamos para o versículo 53, e recebe mais um novo título aqui:
Jesus cura os enfermos. Verso 53. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças. Suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto. E todos que o tocavam eram curados. Amém, meus irmãos? Terminamos hoje aí no versículo 56, o 50º dia de leitura para a honra e glória do Senhor. Que venham aí mais 315 dias de propósito, em nome de Jesus. A gente vai passar rapidinho assim, a gente não vai nem dar fé direito. Mas enfim, no final desse propósito eu tenho certeza que a gente vai estar conhecendo mais o Senhor, a gente vai estar com mais fome e sede, a gente vai querer conhecer cada vez mais o Senhor. É isso aí, meus irmãos. Meus irmãos, desde já, eu lhes desejo um ótimo dia, que Deus abençoe a vida de vocês, a minha vida também, continue nos abençoando, e que tudo seja para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Então, tchau, valeu e a paz do Senhor. Até amanhã.